Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Sou eu novamente, vocês me viram aqui e agora estão me vendo desse lado. Então, que bom estar aqui com vocês essa manhã, falando um pouco sobre discipulado, discípulo verdadeiro. Eu estive aqui há duas semanas atrás, acho que foi isso, dia 21. Quem estava aqui naquele dia? Kay. Nós conversamos naquele dia lá sobre vida devocional e eu espero que de lá para cá, você tenha falado assim, eu vou mudar minha vida devocional. Eu quero ter um encontro a cada manhã, durante a tarde, durante o dia com o meu Senhor. Então, se você não viu, acho que está no YouTube lá da igreja. Então, assista lá um pouco. Assista lá o que nós conversamos sobre vida devocional, o que é muito importante na nossa caminhada de fé. E aí hoje me deram o tema de discipulado, o discípulo e o relacionamento com o próximo. E eu gosto disso, porque nós como cristãos, nós somos, como eu disse agora há pouco, nós como cristãos fomos feitos para fazer. Há uma frase que eu gosto muito, meu pastor, quando eu cheguei na igreja, meu pastor me disse essa frase. Ele disse assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então nós como cristãos, nós somos feitos para servir ao nosso Senhor, para servir ao próximo, para estar em comunhão com o nosso irmão. E aí eu quero conversar um pouco sobre o verdadeiro discípulo, como a vida de Jesus transforma a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Antes de passar o slide, o que define um cristão? O que define um cristão? O que define a fé? Você sabe dizer o que define a sua fé como um cristão? Na minha sala podem falar, não tem problema não, pode levantar a mão assim, eu quero falar, eu tenho uma coisa para falar. O que define um cristão, irmãos? Não tem respostas erradas, fique tranquilo. Talvez a oração define um cristão. O que mais definiria um cristão? A fé, acreditar, comportamento de viver, comportamento, posicionamento, a quem ele segue, atitudes, são coisas que definem um cristão. Às vezes nós pensamos que um cristão, e tudo isso que os irmãos falaram é verdade, o que define um cristão às vezes eu não estou acostumado com isso, irmãos, é mais tecnológico, o meu foi. Às vezes que a gente pensa que define um cristão, ler a Bíblia, orar, algumas atitudes, ir à igreja, às vezes focamos nas atividades. Como eu disse, irmãos, o que falaram não está errado, está certo. Quem nós somos, como tratamos o próximo, como amamos, como pensamos, o que cremos, nos define como cristão. Mas não para por aí. Existe uma pergunta mais profunda. Como um discípulo de Jesus se relaciona com as pessoas? Como é que sendo tudo isso que nós falamos aqui, eu creio, eu tenho algumas atitudes em quem eu tenho crido, de fato nos definem, mas como é que eu uso isso para me relacionar com outras pessoas? Porque, como eu disse, nós somos feitos para fazer. Nós somos feitos, nós somos salvos, nós somos libertos dos nossos pecados para servir ao outro. E com amor, tá, gente? Porque o mundo também serve. Eu conheço pessoas maravilhosas que não são cristãs, mas são pessoas assim admiráveis. São pessoas que fazem porque amam o que estão fazendo. Mas falta algo que eu e você temos, que é Jesus Cristo. Porque nós fazemos não para o agora. Muitas dessas pessoas às vezes fazem porque gostam de fazer ou porque esperam algo de alguém. Nós fazemos sem esperar nada. Nossa esperança, como eu disse, está no fim, está no futuro, está na vinda de Jesus Cristo. E aí há uma diferença crucial. Olhe lá, temos aqueles que apenas acreditam,
Então o foco desses é concordar com os fatos históricos. Jesus nasceu, cresceu, teve seu ministério, morreu numa cruz e ressuscitou. Eu acredito nisso. Ele me salvou. Ou a ação desses ali é consumir ensinamentos. É o que eu falei um pouco mais cedo, o sentar aqui e só ouvir. Eu quero ouvir, eu quero ler, eu quero aprender na IBD, eu quero aprender o que o pastor está falando, eu quero conversar com meus irmãos, eu só quero ouvir. Consumir. E o resultado disso é manter a mesma rotina. Mantém a mesma rotina. Eu acredito, eu concordo com o que Jesus fez. A minha ação é consumir o evangelho, as pregações, e a mesma rotina é seguida. Agora há a diferença daquele que é discípulo de fato. O discípulo, ele é alguém que segue uma pessoa, Jesus Cristo. O discípulo é aquele que segue, não aquele só que acredita. Irmãos, teve um dia que, lá na minha cidade, que eu estava andando em direção à igreja. E eu era esse tipo de cristão, eu chego lá, sento, ouço, leio a Bíblia. E aí até ouvi uma música do PG, não sei se os irmãos conhecem, o PG. E ele é uma música chamada Que Sejas Meu Universo. Que Sejas Meu Universo. Eu não vou cantar, irmãos, porque é um no tom, outro no GR, e eu não sou muito bom de cantar. Que sejas meu universo. Ele diz, Senhor, que o Senhor seja meu universo, que seja o meu primeiro pensamento, que seja a luz do meu dia, que o Senhor seja o meu respirar. E nesse andar, ouvindo essa música, eu comecei a me dar conta do que eu estava fazendo até ali. Eu andando no meio da rua, eu começo a chorar. Eu começo a chorar. Porque eu falei, eu não sou alguém que serve. Eu não sou alguém que segue Jesus, tem Jesus como centro da minha vida. Porque até então eu sou o que consome, eu sou o que acredita, eu sou o que mantém a mesma coisa. Eu já tinha feito aquela caminhada várias vezes, meus irmãos. Mas aquele dia, eu parei no meio da rua, fechei meus olhos e orei. Senhor Jesus, a partir de hoje, muda a minha história, muda a minha vida, muda o meu comportamento. Eu quero servir na tua casa. Eu quero servir aos meus irmãos. E há uma mudança muito radical, irmãos. Quando nós paramos de pensar em consumir e começamos a pensar em como eu vou servir. Como eu sou útil ao meu próximo. Então o discípulo é aquele que segue. O discípulo é aquele que aprende para transformar a própria vida e a dos outros também. Um discípulo é aquele que viver e imitar como o mestre viveu. Eu quero andar como Jesus, eu quero ser como Jesus. É fácil, irmãos? Não é fácil. Imagina passar pelo que Jesus passou. Você vai morrer amanhã. Talvez a nossa figura, quando Jesus estava sendo preso, seria a mesma de Pedro, que arrancou uma espada e cortou a orelha do rapaz, de Malco. Então talvez a nossa postura seria essa. Viver como Jesus é difícil. Mas podemos viver como ele viveu. Porque ele mesmo diz, eu venci, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por ele nós venceremos, dele nós venceremos. Mas se de fato andarmos como ele andou, sermos discípulos do Senhor, não meros observadores. Nós não fomos chamados, não fomos salvos para sermos observadores do plano da salvação. Nós não fomos salvos para ser aqueles que ficam só apontando o dedo. Nós somos salvos para participar desse plano. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque criaturas como nós, pecadoras, instáveis, às vezes eu não estou tão bem, estou com sono, não quero ir para a igreja, estou cansado. Ontem eu tive a oportunidade de estar em um PG, não sei se alguém estava lá, não. Ali meu irmão estava lá, e a gente conversou sobre isso, a ideia de, às vezes estamos estáveis, cansados, a gente não quer fazer nada, precisamos proteger o nosso coração. Nós não fomos chamados para ficarmos quietos, nós fomos chamados para servir o próximo. Lucas
9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus diz. Siga-me. Vem, pega a sua cruz. Eu sei quem você é, Deus sabe quem nós somos. Jesus sabe os meus pecados, os seus pecados, como você pensa, o que você faz da sua vida. Jesus sabe. Tome essa cruz, siga Jesus e sirva. Porque esse é o DNA do discípulo. Olha lá. Nós seguimos, é a direção. Nós aprendemos que é a mente, nós imitamos a prática. Jesus diz em João 8:31, permanecer na minha palavra. E exemplo lá de Esdras 7:10, eu não sei se você conhece essa passagem. Esdras decidiu no seu coração aprender, praticar e ensinar a palavra. Esdras 7:10. Isso é maravilhoso, porque quando nós temos essa mente de um discípulo, eu não vou só ler a Bíblia, eu vou ler, eu vou praticar o que ela está falando e eu vou ensinar outros. Viu que a vida de um cristão, viu que a vida de um discípulo de Jesus não é uma vida passiva, é uma vida ativa, ao qual você busca essa atividade. Irmãos, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Trabalho, investimentos, alguns ainda no curso ou faculdade. Mas continuem, como eu disse agora há pouco, a nossa vitória está na eternidade com Cristo Jesus. Esse é o ponto de partida, o valor humano. Se somos discípulos, como devemos então tratar o nosso próximo? Tudo começa com a lente pela qual vemos as pessoas. Irmãos, aqui é você como discípulo, você já sabe quem você é em Cristo Jesus, você já sabe que precisa servir, você já sabe que você foi chamado para servir. E aí como é que agora você lida com o próximo? Existe uma coisa, não sei se já ouviu falar, na Imago Dei. Imago Dei, Gênesis 1, 26, 27. O homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor. A imagem e semelhança do Senhor, nós sabemos que Deus é Espírito, então a gente não está falando aqui, nós não estamos falando de mão, pé, cabeça, olhos. Nós estamos falando do ser humano, das suas decisões, das suas emoções, do seu senso de justiça. Todo ser humano tem a imagem de Deus. E não é só os cristãos, porque a gente às vezes tenta colocar numa balança, né? Isso aqui é de Deus, isso não é de Deus. Ou esse ser humano aqui não presta, esse presta. Mas todos os seres humanos têm a imagem do Senhor. E quando nós fazemos mal ao próximo, por isso que Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, estamos fazendo mal ao Senhor. Porque nós somos chamados para servir não só aos cristãos, somos chamados a servir a todos. Todo ser humano possui um valor inegociável, porque foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Eu sei que às vezes parece difícil, mas isso na prática fica assim, mesmo quando dói. Eu botei aí 3 cenários. O primeiro cenário é das pessoas que nós não concordamos. De quem nós não concordamos, o respeito permanece. Eu não concordo com o que a pessoa pensa, eu não concordo do jeito que ela fala. Irmãos, principalmente algo que nos machuca muito, tem nos machucado muito há alguns anos, que é a política. O meu irmão tem um pensamento diferente do meu na política. Eu respeito. Tá bom, a gente conversa, acha um ponto ali. Meu irmão não concorda no mesmo time, eu sou santista. Mas se você é corintiano, você não presta, é isso? Lili? Você presta. Minha esposa é corintiana, para a glória do Senhor. Mas não é o mesmo time, então eu não vou amá-lo. Irmãos, o respeito prevalece. Cenário 2, quando é difícil de conviver, a paciência prevalece. Tem umas pessoas que a gente precisa respirar, né? Algumas vezes. É difícil de conviver. Meu Deus do céu. A paciência prevalece. Tenha paciência, deixa a pessoa falar. Eu tenho uma pessoa na minha família, é um rapazinho difícil. É cheio das opiniões, ele tem a certeza de tudo, de todas as coisas.
Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, irmãos. E ele tem opinião para tudo. E ele quer controlar a vida de todos. Eu não sei se você conhece alguém assim. A paciência prevalece, porque às vezes a pessoa assim, ela só quer falar. Ela não é muito bem compreendida, às vezes dentro da própria casa, no meio dos amigos, ela só quer alguém para falar. E aí você, que é um ser paciente, você vai ouvir com um sorriso no rosto, dizer, é isso mesmo, é verdade. Pratica o entrar na onda. Entra na onda, é verdade. Puxa vida, eu não parei para pensar nisso, você tem razão. Você vai ver que a pessoa começa a baixar, porque ela só precisava falar. E aí, nós somos pessoas pacientes, nós ouvimos. E o cenário 3, quando a pessoa não merece. A pessoa traiu você. A pessoa traiu sua confiança. Você tinha um amigo muito importante, irmão, alguém. E aí essa pessoa não merece mais a sua atenção, você acha que ela não merece essa paciência. A graça nesse momento atua. Porque, irmãos, um segredo para você. Nós também não merecemos a paciência e o amor de Cristo Jesus. Nós também não merecemos, porque nós somos desse jeito. Nós somos pessoas que não concordam às vezes, pessoas que é difícil de conviver. Nós somos às vezes a pessoa que não merece. Mas Cristo derrama da graça dele em nossos corações. E assim nós fazemos com o próximo. A graça. A graça do Senhor basta. O amar ao próximo não é um sentimento, é uma decisão baseada no valor dado por Deus. Mateus 22, 37 e 39 fala sobre isso. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. O amor aqui não é um sentimento. Às vezes a gente espera, não, eu tenho que amar essa pessoa, alguma coisa. Não. Ama. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É o que Jesus está falando a nós. Amor aqui não é uma escolha. Amor aqui não é um sentimento. Amor aqui é uma escolha. Faça, é uma ordem. Ame. É difícil. É difícil amar quem nos faz mal. É difícil amar quem nos traiu. É difícil amar pessoas assim. Cristo fez isso por nós. E nós somos chamados para ser discípulos dele e fazer exatamente a mesma coisa. Amar o próximo. E aí eu separei algumas esferas sobre tratar o próximo, e uma dessas esferas é dentro da igreja. João 13, 35 diz assim: o mundo reconhecerá vocês pelo amor entre vocês. A igreja é o laboratório onde o amor cristão é testado e validado. É o primeiro lugar onde este amor precisa ser visível. Dentro da igreja. Que muitas vezes é um ambiente difícil. Muitas vezes essas pessoas em qual nós vimos aqui alguns cenários, está dentro da igreja. Fizeram mal a você, mas está lá um irmão. É difícil de suportar, mas está lá o irmão, todo domingo com você, comigo. É difícil de lidar, é difícil ter paciência, mas ele está lá. A igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, buscando aquele que é perfeito, é Jesus Cristo. Então precisamos ter um amor. O amor começa aqui. Irmãos, certa vez em um lugar por onde eu passei, um irmão fez algo muito mal com o outro. Ele tinha uma propriedade, passou a propriedade, e o irmão que comprou a propriedade não sabia que o banco estava querendo aquela propriedade. Então o irmão comprou e o banco tomou a propriedade. Meu Deus do céu. Como que convive depois? Como é que essas pessoas convivem? É difícil. Aí um diz que não sabia, o outro diz que sabia, e fica aquela coisa. O que nós queremos é o voto de confiança. Não, o irmão não sabia, vamos conversar e chegar a um bom termo, chegar a um bom acordo. E chegaram, graças a Deus. Mas dentro da igreja nós sofremos esses tipos de desafios. Às vezes alguém falou alguma coisa, ou calma aí, eu sou santo demais, ninguém pode vir chamar minha atenção. Irmão, você está em pecado. Tal coisa, eu passei em tal lugar e eu vi você fazendo um negócio que não é tão bom. Não, como assim você está falando isso para mim? Eu estou
cantando, eu estou falando, eu estou pregando o evangelho na igreja. E aí começa a criar uma semente de amargura e começa a criar uma ruptura entre a igreja. O que nós não devemos deixar acontecer. Precisamos amar, precisamos cuidar, porque essa é a ferramenta que Deus usa. A igreja é a ferramenta que Deus usa para ser conhecido no mundo. Olha aí, ferramentas da comunidade. O Senhor traz o perdão para restaurar o que quebrou. O Senhor traz unidade como objetivo final nosso. Seremos reconhecidos pela nossa unidade em Cristo, como igreja. Paciência, como suportar as imperfeições uns dos outros. E serviço, colocar o outro em primeiro lugar. Jesus, o dono disso aqui tudo. Tudo é dele, o mundo é dele. Ele veio para a terra e ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se o nosso Cristo, que é dono disso tudo, diz que ele veio para servir, por que nós queremos às vezes ser servidos? Alguém, por favor, me traga um copo de água agora. Não porque eu preciso, mas porque eu estou querendo. Às vezes nós temos esse sentimento. O que não podemos deixar florescer em nosso coração. Irmãos, Paulo diz assim: eu sou devedor de todos. E assim nós devemos falar também: eu sou devedor de todos. Eu sou devedor da direita, eu sou devedor da esquerda, eu devo para frente, para trás, eu devo a todos. O serviço, o amor, o cuidado, a paciência, porque Cristo fez por mim. E Deus usa isso dentro da igreja: o perdão, a unidade, a paciência, o serviço, e é muito bom. E a outra esfera que nós devemos, como discípulos, então nós entendemos que nós somos discípulos, que precisamos servir e não ser cristãos passivos, e aí nós temos essa esfera de dentro da nossa igreja, que olha, é fácil de viver aqui. Porque eu olho para vocês, vocês olham para mim, eu dou um sorriso, você dá um sorriso, e eu falo de Jesus, você diz amém, é maravilhoso. O difícil é quando nós temos que lidar com os de fora da fé, porque não creem no que nós cremos. O relacionamento do discípulo não se limita às paredes da igreja. Vivemos no mundo, mas operamos com uma lógica diferente. O cristão, meus irmãos, não se isola do mundo, mas não imita o comportamento do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Eu não imito o que o mundo fala, eu faço diferente. Mas você saiu do mundo? Você está aqui. O mundo jaz o maligno, as coisas estão acontecendo, você permanece aqui. E aí como é que eu lido com pessoas de fora da fé? Como é que você lidaria com pessoas de fora da fé? Alguém? Como é que você lida com pessoas de fora da fé? Xingando eles. Não. Mandando todo mundo para o inferno. Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. É assim, né? Que nós fazemos? Irmãos, nós fazemos isso amando. Nós fazemos isso derramando graça na vida deles. Minha avó, ela não era cristã. Não era, então já é um sinal bom, então quer dizer que ela é. Agora, ela não era cristã, talvez por causa de mim, de algumas atitudes, por causa de alguns parentes que tinham outras atitudes, que eram ditos cristãos. Ela era católica. Católica, enquanto ela podia, ela tinha um problema nas pernas, enquanto ela podia, ela estava lá na igreja, nas missas, com um terço dela na frente da televisão, tinha todas as imagens que você pode imaginar. E alguns cristãos iam lá e quebravam as imagens dela, falavam que ela ia para o inferno, falavam que ela cria de um jeito errado. E isso foi esmagando o coração da minha avó. E meu Deus, como pode ter salvação para ela? E alguns legalistas, a gente às vezes acaba sendo legalista demais, né? Se você está com um terço, você está indo para o inferno. Se você tem a imagem do santo não sei do que, do casamenteiro, você está indo para o inferno. A gente às vezes fica assim. E não leva a graça de... Irmãos,
É a graça de Jesus que muda o coração da pessoa. Não somos nós. Não somos nós. E aí depois de tantos anos, eu preguei aqui dia 21, eu comentei que ela foi para o hospital, ela está internada, e eu pude ir lá no hospital. E Deus, me dá uma palavra. E naquele momento eu só pude falar assim, vó, de fato, existiu Maria, João, Marcos, Lucas, os santos que a senhora quiser acreditar, existiram. E muitos deles fizeram milagres, a Bíblia fala sobre isso. Pedro, Tiago, João fizeram milagres. Mas eu falei, vó, eles só fizeram os milagres pelo nome de Jesus Cristo. É Ele quem salva, é Ele quem traz libertação. É Ele que nos dá um lugar no céu, não são os outros santos. Posso orar? Orei por ela. E ela foi para a UTI e voltou, ficou malzinha, recuperou a consciência. E ali oraram por ela novamente e ela disse, eu quero aceitar Jesus Cristo. Irmãos, é o poder do Senhor, o Evangelho transforma, o Evangelho tem esse poder de salvação. Não somos nós. O que nós devemos fazer com essas pessoas que não creem como nós cremos, é ser cristão. Aí eu coloquei mais para frente essa frase, mas eu vou falar agora, porque para essas pessoas, é a Bíblia, é a primeira Bíblia que eles irão ler. Você já parou para pensar nisso? Lá na igreja, o pastor, quando ele vai apresentar uma criança, ele diz assim aos pais, e eu fiquei impressionado com isso, eu sempre fiquei impressionado, ele diz assim, pais, vocês serão o Deus que essa criança vai conhecer. Por quê? É um nenenzinho, e você vai ser Deus na vida dessa criança, mostrando o amor do Senhor, mostrando o que Deus fez. Você é o primeiro Deus dela. Porque as crianças eu tenho meus filhos, eles quando me veem, um gruda aqui, o outro gruda aqui, eles ficam lutando para ficar na minha perna, eu saio daqui que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, e eles estão ali, eu falo, Jesus te abençoe, e eles começam a cantar os hinos, eles começam a orar, porque você é esse Deus na vida da criancinha, do seu filho. Mas para as pessoas que estão de fora, você é a Bíblia que eles vão ler. Ou talvez vão apontar o dedo assim e falar, não, ser cristão igual a esse daí, não quero. E é difícil, irmãos, ouvir isso daí. Eu tenho um amigo, eu amo muito. Ele sempre foi meu amigo desde os 14 anos de idade. Eu conheci ele no ensino médio. Eu não era cristão e ele era espírita. Toda a família espírita, todos, catecistas, estudantes de espiritismo e tudo mais. E eu me converti nesse meio. E eu nunca deixei de ir na casa dele. Sempre fui lá, eu me converti. E eu continuei indo, porque era meu amigo, meu irmão. O que eu precisava, ele estava lá. E quando eu precisava de alguma coisa, eu estava lá. Eu amei aquele menino e aquela família. Ele foi meu padrinho de casamento, ele era espírita, mas foi meu padrinho de casamento. Sempre orei por ele. Nas reuniões da igreja, irmãos, orem pelo fulano de tal. Ore pelo fulano de tal. Para um dia Jesus encontrar o coração dele. E aí eu dei um livro de teologia sistemática para ele ler. Olha, lê aí um livro de teologia sistemática, sabe por quê? Porque ele era um espírita que estudava. Porque depois que ele descobriu que eu estava indo para o seminário, ele foi estudar para poder ter conversa comigo. E aí ele foi líder de jovens, espírita. Ele foi do Guarujá até Registro, em todas as casas espíritas palestrar. São 60 casas espíritas. Ele foi evangelista espírita, ele é dentro dos hospitais, ele em todo lugar que ele podia, espiritismo. Depois de alguns anos, 15 anos, 16 anos de amizade depois, ele me manda uma mensagem, Jonatas, quarta-feira eu estou indo aí na igreja. Fiquei impressionado. Aí meu pastor, no outro dia, sem saber de nada, Jonatas, na quarta-feira você vai pregar. Eu falei, pastor, glória a Deus, isso é um sinal dos céus. E eu preguei. E no final ele levantou a mão e entregou a vida a Jesus. O pai dele estava do lado dele, levantou a mão e entregou a vida a Jesus. O pai dele, depois de 2 meses, veio a falecer, mas ele permaneceu firme no Senhor. Hoje, aquela família que conhecia só os espíritas, e todo cristão para eles era ruim. O rapaz veio, meu amigo, trouxe o primo. Nós tivemos agora uma noite de vigília na igreja, o primo se converteu na noite de vigília. E agora está vindo o irmão e a cunhada, o irmão espírita e a cunhada é da Umbanda. E ela, estou gostando de ficar aqui, é uma coisa diferente, nós temos conversado. E esse dia nós sentamos lá em casa,
para conversar, ele diz, mas o Espírito aí, a reencarnação, não sei o quê. Irmãos, Cristo Jesus. Começa pelo básico. Não, Cristo vai fazer tal coisa, Cristo fez isso, confie no Senhor. Ah, mas e aquelas coisas todas que eles têm? E os santos, e os colares, e o jeito de viver? Calma, irmãos. É Cristo quem muda o caráter, não somos nós. Nós somos instrumentos do Senhor para evangelizar, para pregar o Evangelho, para amar. Nós somos chamados para amar e servir. Eu sei que parece difícil muitas vezes. Eu sei que parece impossível. Tem algumas pessoas que nós conhecemos, né? Falam assim, não, isso aqui é impossível, ele nunca vai se converter. Sabe qual é a matéria-prima de um cristão? Sabe qual é a matéria-prima de um cristão? É um não cristão. Uma pessoa só pode ser cristã se ela não é cristã. Ela só pode ter um coração encontrado pelo Senhor se aquele coração nunca foi do Senhor. Então não existe casos impossíveis para Deus. Existe em nós, como a Bíblia, que esses vão ler. Que os seus amigos, que os seus irmãos, que os seus parentes irão ler. Eu oro, meus irmãos, no nome de Jesus, que você seja essa luz em meio às trevas. Tenha paciência. Continue orando. Nossas orações no Senhor, como eu disse, não é em vão. O trabalho que nós fazemos, o amor, foram 16 anos para eu ver o meu amigo, que antes era o meu amigo, mas hoje é o meu irmão em Cristo. Eu posso chegar nele e dizer assim, eu quero contar uma coisa para você, ora por mim, ora comigo. Aquele meu amigo agora ora por mim, ele ora comigo, isso é maravilhoso. Essa é a postura que nós devemos ter diante do mundo. O que entregamos ao mundo é respeito e graça. E como agimos com o mundo? Sabedoria e testemunho. Como você demonstra amor a alguém que discorda fundamentalmente da sua fé? O mundo discorda da sua fé. O mundo não quer saber o que você crê. E muitas vezes rejeita. A partir daí é como nós devemos agir como os discípulos de Cristo. Com brutalidade, com legalismo, com ou você faz ou você morre, ou você aceita ou é inferno na hora. Irmãos, isso é verdade para nós. Só que para eles não é. Deixa a vida me levar. Para muitos, vida leva eu. Como já dizia um poeta aí brasileiro. O que entregamos a este mundo é respeito e graça. Nós respeitamos e nós acolhemos. E nós agimos com sabedoria e testemunho. Como eu disse, Jesus para eles, para muitos deles, é você. Para muitos dos seus amigos, Jesus Cristo, as atitudes de Cristo são as suas atitudes. Porque cristão significa isso. Cristão é um pequeno Cristo aqui na terra. Cristão, nós somos pequenos Cristos. As nossas atitudes, o nosso falar, o nosso agir, o modo em que nós reagimos a alguma coisa, nós demonstramos para o mundo Jesus. Então precisamos ter essa sabedoria. Por quê? Porque o discípulo é a luz do mundo. Quando aliamos os nossos relacionamentos com a vida de Jesus, algo sobrenatural acontece, nos tornamos luz para este mundo. Nosso comportamento ilumina, o nosso amor aquece, nossos relacionamentos revelam a Cristo. Nós somos luz. Você, meu irmão, é luz para este mundo em meio às trevas. Não deixe o mundo onde você está apagar a sua luz, porque muitas vezes nossos comportamentos são modificados onde nós estamos. Ah, mas eu estou no meio dos meus amigos do trabalho. Eu sou aquele cara do trabalho, que fala não sei o quê, que não tem muito... Tem o mesmo palavreado, tem o mesmo jeito de agir. Eu estou no futebol, a mesma coisa. Eu estou em casa, eu sou outro. Eu venho para a igreja, então, santidade. Irmãos, você é cristão 24 horas por dia. Em qualquer lugar. No trabalho, na escola, faculdade, futebol, roda de amigos não cristãos ou cristãos. Você é cristão lá. Discípulo de Cristo é aquele que vive como Cristo. E olhe,
muitas pessoas estão te olhando. A Bíblia diz que existe ao nosso derredor testemunhas. Isso é verdade. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa farmácia, eu fiz algo. Eu não me lembro o que, irmãos. Senão eu contaria. Mas alguém apontou o dedo para mim e disse assim: ah, isso é um cristão? Na hora eu murchei. Eu queria me enfiar dentro do chão. Como alguém apontou o dedo para mim: ah, isso aqui é um cristão? Eu não quero ser cristão assim. Um deboche. Isso me doeu no fundo da minha alma. Falei, meu Deus, não quero mais ouvir isso. Então precisamos estar atentos, porque nós somos a luz para este mundo. E esse é o efeito cascata de um discípulo. O centro do nosso coração é Jesus, é seguir Jesus, essa é a nossa fundação. E aí nós temos os nossos relacionamentos. O primeiro é a família e a igreja, perdão e unidade. Nós temos o mundo, graça e respeito. E nós temos o terceiro anel que eu coloquei aí, que é o testemunho, é ser luz ao mundo. Então nós amamos, respeitamos. Aqueles que estão dentro da nossa fé, da nossa casa aqui, nós temos confiança e precisamos ter confiança de contar um com os outros, contar os meus pecados. Ó, irmãos, eu pequei em tal coisa na semana passada, eu preciso de oração para vencer isso, porque nós vencemos os nossos pecados, nós vencemos as nossas falhas, nós vencemos esse mundo com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Então precisamos ter essa maturidade também, de aprender e saber ouvir. O mundo nos vendo, como eu coloquei aí muitas vezes, a primeira Bíblia que as pessoas leem é a sua própria vida. Então seja uma Bíblia boa, seja uma boa Bíblia na vida desses amigos que você tem que nunca conheceram Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui, irmãos, para terminarmos, o desafio prático para essa semana. Onde você vai demonstrar o amor cristão intencionalmente essa semana? Dentro da sua casa, que é o laboratório mais real e íntimo. Sirva aos seus filhos, sirva a sua esposa, sirva o seu marido com amor. 2, dentro da sua igreja, com quem você talvez tenha atrito. Lá na minha igreja nós temos às vezes no culto de ceia, nós temos fugiu a palavra, costume de trocar a ceia com alguém que eu não estou tão bem. Aí eu vou lá naquele irmão, às vezes, abraço, vou no ouvido dele e falo, irmão, me perdoa. Talvez criou um atrito entre nós. Uma coisa que você falou, isso entrou no meu coração. Ou uma coisa que eu falei, isso entrou e eu posso estar fazendo aqui um rompimento na nossa amizade. E eu não quero isso para nós. E aí eu troco ali a ceia com ele e digo, seja abençoado a sua vida, me perdoa. Então, irmãos, um desafio para a semana vai ter com aquele irmão que às vezes você falou alguma coisa e você acha que deu algum problema, ou teve de fato algum atrito, vai lá, conversa com ele. Recentemente lá na igreja, uma irmã me chamou e disse, Jonatas, você disse algo ano passado, em dezembro, que me chateou. Eu não sei se você sabe o que você falou. Eu estava falando sobre culto de consagração, e ela falou assim, Jonatas, eu não vou poder ir na igreja, eu não vou poder vir, que eu e meu marido faz aniversário de casamento. Irmãos, eu disse assim, não comemora seu aniversário de casamento não, venho para cá, a gente comemora todo mundo junto. Só que ela estava triste naquela semana. Eu errei porque eu não percebi que minha irmã estava triste. Eu não olhei no olho dela. E aí isso ficou. E aí dias depois, um mês depois, ela me mandou uma mensagem e disse, eu estou muito triste e eu quero liberar perdão, eu acho que você nem sabe disso. Aconteceu isso e ela contou tudo isso aí para mim, eu falei, irmã, eu que peço perdão, eu nem sabia. Desculpa porque eu fui insensível naquela hora. Desculpa porque eu não percebi que a irmã estava triste. E aí eu encontrei ela na igreja, dei um abraço nela, irmã, vamos continuar firmes no Senhor. E aí o que era para ser uma brecha, um rompimento, foi selado no amor de Cristo Jesus. Porque Satanás não pode encontrar esses problemas no nosso coração. Satanás não pode encontrar isso no meio da igreja. Então vai ter com uma pessoa que talvez lhe tenha tido algum atrito. E 3, desafio prático para essa semana. Com alguém de fora. Um colega, um vizinho, um desconhecido. Senhor. Irmãos, se você não quer falar de Jesus, não faça essa oração. Mas se você quer falar, fala assim, Senhor,
Me dá um essa semana. Você vai ver a oportunidade que você vai ter. Senhor, eu quero falar do teu amor para uma pessoa. Aí, às vezes, irmãos, aquele amigo mais sorridente do trabalho, aquele amigo da faculdade mais legal, amiga, pessoa de boas com a vida, ele vai chegar em você e vai falar assim: eu estou triste. Acontece. Peça a Deus: Senhor, eu quero falar do teu evangelho. E não perca, irmãos, a oportunidade. Você não pode perder a oportunidade de levar o evangelho. Entrou no Uber: oi, irmão, tudo bem? Como é que você está? Ô, amigo, tudo bem? Como é que você está? Já foi numa igreja? Não, nunca fui. Eu já fui. Muitos já foram para a igreja. Ah, é? E está indo numa igreja? Estou. Amém. Vamos continuar firme. Não está indo? Qual é o motivo que o irmão... Por que não está mais indo? Ele vai falar os motivos, e você fala da graça de Jesus, e você evangeliza, e a pessoa vai falar assim: obrigado, e você termina e ora. Você vai ver o quão maravilhoso isso é. Deus usando a sua vida para levar o evangelho. Então esses são os desafios práticos para essa semana. Dentro de sua casa, dentro da sua igreja e com alguém de fora. E eu vou finalizar com uma pergunta, para você também ir pensando. Se alguém observasse em silêncio os seus relacionamentos nessa semana, essa pessoa diria que você é um discípulo de Jesus? Então, se alguém observar em silêncio, um observador, pensa que é você se observando essa semana, essa pessoa diria que você é um discípulo de Cristo? Fica aí para você pensar para os próximos dias e que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Alguém teria algum pedido de oração, irmãos? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou e nos salvou para fazer. O Senhor nos salvou para fazer discípulos, assim como o Senhor diz: ide pelo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Senhor, nós queremos ter esse coração de um discípulo, um coração que segue ao Senhor, que ama o Senhor, que tem as mesmas atitudes que o Senhor. Eu sei que é difícil, Pai, nós somos tão pequenos, tão frágeis, tão fracos, mas o teu amor nos fortifica. Então nos fortifica, Pai, nesta manhã. Nos dá a oportunidade, Senhor, de servir a nossa família, de servir a nossa igreja. Senhor, nos abençoa, Pai. Nos ajuda a não ter esses atritos que às vezes nos afastam do Senhor ou afastam pessoas do Senhor. Que cada um aqui, ó Pai, possa ser luz onde está. Na igreja, dentro da própria casa, fora no mundo. Que as pessoas possam olhar para esses e reconhecer o Senhor Jesus. E falar: que alegria é essa diferente? Que rosto é esse formoso? Ó Pai, faz isso em nossas vidas. E é isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Uma boa semana. Até a noite.